Eu quero saudar a todos e a cada um com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu quero compartilhar um texto sagrado da palavra de Deus que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 20, que está escrito na palavra. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. E neste momento, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, eu quero vos narrar um pouco da história deste homem chamado Eliseu. Eliseu era um jovem agricultor. Eliseu era um jovem simples que morava no campo, na roça. E Eliseu estava arando a terra, preparando a terra para o plantio. E a Bíblia diz que Deus acha graça em Eliseu. O que me chama a atenção na ótica de Deus, porquanto a ótica de Deus sempre foi diferente da ótica do homem. Porque o homem, ele vê o estereótipo, o exterior, mas Deus, ele vê o interior. Segundo a ótica humana, ninguém escolheria Eliseu para ser um profeta, porquanto o homem é da roça. Se a gente fosse escolher alguém para ser um profeta, a gente ia no centro das grandes cidades e escolheria um universitário, um homem que tivesse muitos diplomas e anéis nos dedos. Mas a ótica de Deus é diferente. Deus acha graça no agricultor, num menino da roça, num jovem do campo. E Deus envia o profeta Elias, que estava cansado aqui na terra do seu ministério e que era chegada a hora de alguém o substituí-lo. E Deus envia o profeta Elias para ir até a casa de Eliseu. E a Bíblia diz que quando Elias chega na casa de Eliseu, o Eliseu está ocupado. Porque Deus, ele só escolhe pessoas ocupadas. Eliseu está ocupado, arando a terra. E a Bíblia diz que o Elias joga a sua capa, o seu manto, sobre o Eliseu. E a partir daquele momento, o Eliseu já é contagiado pela unção do Espírito Santo. Ele entende na hora a vocação ministerial. E a Bíblia diz que agora o Eliseu pede autorização, o Elias, para beijar o seu pai e sua mãe e se despedir do seu pai e da sua mãe e abraçar o ministério e a vocação ministerial. E a Bíblia diz, queridos amados irmãos, coisa linda, que Eliseu mata os seus 12 bois e agora faz brasas, assa, cozinha os bois, faz uma grande festa. Quem sabe alguém vai passando por ali por perto e diz: que grande festa é aquela? Que grande aniversário é aquele? Era uma festa porque Eliseu agora ia dar início a seu ministério profético. E ele matou os bois, deixou tudo para trás, seu pai e sua mãe, e abraçou a vocação ministerial e seguiu a Elias. Meus queridos, nós temos que aprender a valorizar quem Deus escolheu. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E para ser um escolhido de Deus não precisa ter credencial. Para ser um escolhido de Deus não precisa ser renome, ou estar na Rede Globo, ou estar na TV. Para ser escolhido de Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo. E Eliseu foi um escolhido cheio do Espírito Santo. E dali por diante ele começou a viver pela fé. Porque diz a Bíblia que o justo viverá pela fé. O que é fé? É certeza de coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vê. Quando Deus escolhe, ele garante. Quem sustenta os seus profetas é Deus. E a Bíblia diz mais: não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Um homem rico como Eliseu, herdeiro de um grande patrimônio, porquanto seu pai ainda estava vivo, porém não lhe faltava o que comer, não lhe faltava o que vestir. Agora ele abraça a vocação ministerial para passar por várias privações. Porque, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Deus não prometeu que enriquecer todo mundo. Porque Deus poderia muito bem dizer: Eliseu, tu já tem muito dinheiro, tu é um homem bem sucedido, agora tu vai abraçar o ministério e tu vai ser mais rico ainda, porque eu vou te dar ouro e prata. Pelo contrário, Eliseu passou por muitas provações.
Mas Eliseu também viu muitos milagres. Ele viu o Naamã sendo curado da sua lepra pelo poder do Espírito Santo. E o Naamã quis lhe presentear com ouro, quis lhe subordinar, comprar a cura. Ele disse: leva o teu dinheiro, o teu ouro e tua prata, quem te curou foi Deus. E por diversas vezes quiseram subordinar o ministério de Eliseu. Mas Eliseu não se corrompeu, Eliseu não se vendeu, porque Eliseu não confundia vocação com profissão. Hoje muitos pregadores, pastores, estão confundindo vocação com profissão. Faz da vocação uma profissão e quer enriquecer e ganhar dinheiro nas custas da igreja. Primeiro lugar, a igreja não é prostituta para você cobrar por programa. O profeta é cuidado por Deus. E durante o período do ministério de Eliseu não lhe faltou o que comer, não lhe faltou o que beber, mas ele não ajuntou ouro e nem prata, porque ele sabia que nada ele trouxe, nada ele podia levar, mas um dia ele ia prestar conta diante do tribunal. O Eliseu, ele combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Exerceu seu ministério como Deus queria que ele exercesse. Morreu enfermo. E por que Deus não curou? Porque eu vou lhe dizer uma coisa: nem todos Deus vai curar, nem todos Deus vai enriquecer. Tem pessoas que vai passar por prova até a volta de Jesus, porque se Deus permitir que ele enriqueça, ele abandona os caminhos do Senhor. Tem pessoas que vai servir a Deus enfermo até a volta do Senhor, mas vai ser curado e vai morar no céu, vai ser curado na eternidade, mas enquanto estiver aqui vai ser enfermo, vai carregar consigo um espinho na carne como Paulo carregou, porque nele se dizia dos caminhos do Senhor. Nós temos que aprender, irmão, a externar a nossa gratidão, porque a Bíblia diz: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eliseu morreu enfermo, mas a Bíblia diz que depois de muitos anos, alguém vai sepultar um defunto. De repente deixa o caixão cair em cima do sepulcro de Eliseu. O que acontece? O defunto ressuscita, porque até nos ossos de Eliseu tem poder de Deus. Até depois de morto, a unção era notória na vida de Eliseu. Nós temos que aprender a valorizar profetas, irmão. Hoje o povo não valoriza profeta, o povo valoriza artista. Porque quando vem um famoso que exige hotel 5 estrelas para pregar na sua cidade, você faz questão de levar ele para sua casa, porque ele é famoso, porque ele tem nome e renome. Mas quando vê um pobrezinho lá da roça, que não tem diploma, não tem credencial, que não é pastor, mas é ungido de Deus, porque Deus separou para a obra, você não valoriza. Eu estou lhe dizendo isso com propriedade, porque certa feita eu fui pregar numa cidade, e a irmã me hospedou na casa dela. E eu estava jejuando durante o dia para à noite ministrar com mais virtude e mais poder, porque o jejum é uma ferramenta poderosa. Queridos, quando foi com 3 dias eu hospedar na casa daquela irmã, ela me incomoda, bate na porta do quarto e diz: o irmão está aí, só aí deitado dentro do quarto, o irmão, tem um serviço ali para o irmão. Essa irmã tinha um prédio de 3 andares e ela comprou uma galinhota, um carrinho de mão e me botou para bater galinhota, irmão, para tirar entulho do prédio. E o dia inteiro eu jejuando, que eu estava no propósito, batendo carrinho de mão no sol causticante, o sol quente. Estourei minhas mãos e quando de noite eu ia pregar, eu tinha que segurar na tribuna para não cair. Isso é uma falta de respeito. Porque se fosse um pastor que tivesse credencial, não precisava nem ter renome, só porque era pastor, ela não chamaria, não convocava o pastor para bater galinhota. Mas eu, porque não tenho credencial, ela me colocou para bater galinhota. Também não voltei lá mais, porque é uma falta de respeito. Nós temos que aprender a valorizar quem Deus escolheu. Não tem credencial, mas tem unção. Não tem renome, mas Deus é na vida dele. Eliseu não tinha renome, mas Eliseu tinha unção. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa mensagem é para você que não valoriza quem Deus escolheu. Cuidado, não julgue pela aparência. Credencial insignificante. Satanás não tem medo de diploma, não tem medo de faculdade não, mas o diabo respeita quem tem vida com Deus, porque a Bíblia diz que os demônios disseram: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Paulo era conhecido no céu e temido no inferno. Não era por causa da sua credencial, era por causa da unção de Deus que estava sobre a sua vida. Respeite e valorize quem Deus escolheu. Pai, nesta manhã eu quero entregar nas tuas mãos a vida de todos os missionários que são desvalorizados pela própria igreja, só porque não tem credencial, não tem nome nem renome.
mas tem a tua marca. Aonde tiver um missionário, Senhor, que muitas vezes pensa em chutar o pau da barraca, em abandonar o ministério, a chamada por causa, meu Pai, desse povo usado pelo diabo, que se levanta para atrapalhar a chamada, Senhor, que o Senhor fortaleça os teus escolhidos no Senhor e na força do teu poder, e supre as suas necessidades, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.